noite com Jesus. Deus tem nos abençoado, nos dado condição e vontade e desejo de vir aqui na casa do Senhor. E aqui estamos. Ele tem nos dado graça para isso. Nós temos tido esse período e agora vamos continuar lendo a Bíblia, mas antes eu gostaria de dizer, nós não vamos demorar, creio que vai ser rápido. Nós estamos num culto que, ao meu ver, o culto de sexta-feira, principalmente que antecipa a ceia do Senhor, deveria ser de bastante importância, tanto quanto os outros também, mas principalmente esse culto que antecipa a ceia do Senhor. Eu quero ler na Bíblia, em Hebreus capítulo 1. Essa semana eu estive olhando esse livro de Hebreus, Epístola aos Hebreus, como também todos esses livros de Efésios, no caso nós estamos estudando, aos Efésios. Aqui o que escreveu aos Hebreus. Fui chamado a atenção para ler e fui olhando página por página. É uma carta que tem 13 capítulos numa carta. Aí, cada um parece que é mais edificante do que o outro. Cada capítulo, cada texto que tem. No capítulo 1, por exemplo, tem um texto. No capítulo 2 tem um texto. No capítulo 3, aí o texto vai para o capítulo 4 até o 5. Mas, como sempre, desde o começo da fé da gente, a gente tem uma certa maneira de pensar a respeito de certas coisas. E a gente manteve isso, Deus manteve na gente uma consideração. Tempos assim como os encontros, como está vindo o encontro aí para mim, foi de muita importância, de suma importância, a ponto de sacrificar e não querer falhar o encontro. E mesmo não só por ir no encontro, mesmo com dificuldade, com sacrifício, com esforço, ir para o encontro como se fosse uma coisa qualquer. Eu creio que eu nunca pensei dessa forma, chegar lá, ficar no encontro como se fosse um acontecimento comum. Também todo o tempo da minha vida, desde que eu conheci, participei da primeira ceia, eu tive
a consideração como se fosse uma coisa que merece consideração. E por isso Deus me deu graça de eu não perder os encontros. Em Goiânia, em muitos lugares no Brasil, e mesmo os encontros regionais também, foi da mesma forma. Mas não sei se o povo não entende ou não acredita, não considera como a gente considera o que deveria ser um encontro, tanto nacional como regional, e também o quanto uma coisa como a Santa Ceia. Nessa ceia agora, eu penso assim que eu creio que nós vamos pensar de acertar algumas coisas que precisa de acertar nessa ceia. Eu não sei como é que vai ser. Não pode levando as coisas às vezes como vão, sem ter um acerto daquilo, e toma a ceia, e como está escrito na leitura, toma a ceia para ficar pior, aí na outra ceia está pior. Isso a partir aqui do púlpito, até lá na porta, e com as crianças, e com os jovens. Vocês sabem que na leitura da ceia, Paulo diz assim que nós ajuntamos não para pior, mas para melhor. Ou então ele diz, nós ajuntamos, no caso dele exortando, juntamos não para melhor, mas para pior, fica pior ainda. Será que nós não temos algumas coisas que nós precisamos corrigir? Parece que nós estamos pouca gente aqui, mas como a gente começou com tão pouco, a gente acha que não é pouco. Nós temos mais de 25 pessoas aqui agora. E também pela internet, nós devemos ter sei lá quantos. Então nós temos um bom número de pessoas no culto. E estão ouvindo, né, a respeito disso aí. Não é que a semana da ceia a gente deveria agir de uma maneira diferente das outras. Também do encontro, antes do encontro, depois do encontro, a gente considerar aquilo que a gente fez para ir no encontro e considerar aquilo que a gente recebeu no encontro, senão a gente vai tomar a ceia assim, um pouco aéreo. É dia da ceia. Não tem uma reverência antes, às vezes, não vigia. E às vezes depois da ceia também, ao sair à porta, depois que tomou a ceia, já começa esquecendo, né? Não, hoje foi dia da ceia. Como nós até aprendemos no longo do tempo que depois da ceia, nós não deveria ter uma janta depois da ceia, por isso tem um lanche antes da ceia. Ficar, descansar mais o organismo e ficar mais em torno daquilo. E você imagina, você ir para o encontro sem orar pelo encontro, sem meditar, se às vezes Deus quiser te usar, você está mais ou menos preparado. Se todos pensassem dessa maneira, o encontro seria diferente. Deus pode precisar de mim nesse encontro em alguma coisa. Então, eu vou preparar para ir no encontro. Eu vou preparar para ir para a ceia. E depois que acontece o encontro, com dificuldade ali, sacrifício e tudo, e tempo,
a gente também sair do encontro como se nada aconteceu. A gente assiste o encontro, a gente, na hora que termina, a gente não sabe de nada. Mas depois do encontro, aí o encontro começa a rodar para a gente o encontro. Não vou dizer que vai passar como eu passava. Eu considerava muito isso, a ponto de trazer o encontro para obreiros, pensando que ele ia considerar aquilo como uma coisa de muita importância e às vezes não era assim como a gente pensava. Famílias, às vezes eu trazia o encontro em fitas, em DVDs, todo o tempo trazia para a igreja. Mas, irmãos, as pessoas que não consideram, os resultados são negativos, a pessoa fica pior. Então eu creio que nós devemos ter uma consideração. Você imagina, faz um apelo aí, diz assim: quantos já receberam o Espírito Santo? Talvez todos podem levantar a mão. Mas o que custou para mim receber o Espírito Santo quando eu quis mesmo? Eu queria receber o Espírito Santo. Quando eu fiquei sabendo que existia o Espírito Santo, igual aqueles irmãos lá do tempo de Paulo, que ele chegou lá e Paulo falou do Espírito Santo, eles falaram: nós nem sequer sabia que haja Espírito Santo. E estava ouvindo pregação, e ouvindo eloquência, e dom, e ensinamento, e tudo mais, mas nem sequer, diz assim, nós não sabemos nem que haja Espírito Santo. Mas um dia eu fiquei sabendo que tinha um Espírito Santo, eu fiz questão, e não importei o que custasse, eu queria. E eu acredito ter o Espírito Santo, e por isso a maneira que outras pessoas agem, eu digo como o profeta diz: não há dois Espíritos Santos. E aí, como é que fica? Se não há dois Espíritos Santos, agora o homem é assim: se tem dois homens, tem duas opiniões. Mas e se os dois têm o Espírito Santo? Como é que vai ser? Aí nós estamos diante desse quadro aí, dessa forma. Mas eu creio tanto que eu tenho, que eu recebi o Espírito Santo, que eu não me abalo, irmão, com essas coisas que acontecem, que vêm parece que para testar mesmo. E a pessoa faz coisa e coisa dizendo que é a inspiração do Espírito Santo, que não combina comigo, não combina com o meu espírito de jeito nenhum. E às vezes aquilo que combina comigo, que eu aceito como Espírito Santo na minha vida, combina com diversos, não combina com todos. Então como é que pode? Se o profeta diz que não há dois Espíritos Santos. Então, a gente gostaria que todos considerassem os cultos, né? Um culto de adoração, de louvor. E a gente ter esse tempo de orar pelos pedidos, e o tempo no culto repartido em cada coisa. Um culto aceito por Deus, um culto dedicado a Deus e aceito por Deus, ele tem resposta. Tem resultados positivos na nossa vida, com certeza. Uma ceia que você prepara para tomar ceia, você vigia, você ora e vigia. Para você tomar ceia, você examina-se a si mesmo antes. Você vai na ceia para receber a bênção da Santa Ceia na sua vida. E aí você quer agarrar aquilo, você quer pegar aquilo, e quando você recebe a bênção, você não vai
Depois passou, acabou. Só na outra agora. Mas, irmãos, eu creio que nós não poderíamos agir assim. E vamos ficar de pé para não ficar sem a leitura. Vamos ler um pouquinho aqui na primeira carta, primeira epístola aos Hebreus. Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. Então, Hebreus capítulo 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Pelo Filho. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Deus fez o mundo por Jesus Cristo, seu Filho, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, esse Jesus é o resplendor da glória e a expressa imagem da pessoa de Deus. Ele expressou. Foi Deus, totalmente Deus. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então nós vemos com os olhos da fé Jesus assentado no trono da intercessão, como intercessor, como um sacrifício por nós. Todo o tempo ele permanece naquele trono. Ele não está no trono do juiz, ele está no trono da intercessão, nas alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Esse nome que ele herdou é acima de todo nome aí. Os antigos, Moisés, Elias e todos, e os anjos, tudo ficaram para trás. É o nome acima de todos os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. Ele falou. E outra vez, eu te serei por pai, e ele me será por filho. Ele disse isto. E quando a outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus adorem. Todos os anjos de Deus adoram a Jesus Cristo. E quanto aos anjos diz: o que de seus anjos faz ventos e dos seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, centro de equidade e o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria mais do que os teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra
e os céus são obra das tuas mãos, e eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa se vestirão, e como um manto se enrolarás, e como um vestido se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por escapelo dos seus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Aí ele vai continuar, capítulo 2. Que o Senhor abençoe, os irmãos, pode assentar. Quando o servo de Deus é jogado no fogo, não vai sozinho, o Senhor logo envia o seu anjo. Os 3 varões na fornalha ardente estiveram, mas em momento algum negaram a fé. Quando os 3 adentraram fornalha ardentro, viu-se que o 4º homem com eles estava, e o seu semblante brilhava com o brilho da luz. O 4º homem chegou com a vitória. Fornalha não queima quem serve a Jesus. E o fogo queimava, mas não consumia os servos de Deus, que até passeavam no meio do fogo, porque o 4º homem ali se encontrava. Igreja, não temas, se a chama do abismo te quer destruir, levante a cabeça e receba a vitória, porque o 4º homem passeia aqui. Não adianta investir contra esta igreja, pois os 4 homens por nós todo instante peleja. Com sua espada na mão, o inimigo ferindo. Assim o anjo passeia em volta de nós. Não há fornalha que aguente um crente de fogo. Não há problemas que possam o crente deter. Se ele está cheio do fogo espiritual, o 4º homem acompanha os seus passos, destruindo os laços e a fúria do mal. O fogo queimava, mas não consumia os servos de Deus, que até passeavam no meio do fogo, porque o 4º homem
milagrosas prodígios vão acontecer. Este é o momento oportuno para quem está triste. Começa a glória de Deus a receber. Sinta de perto o Senhor alegrando a igreja. Onde Ele chega, a tristeza terá que sair. Dê glória a Deus e aleluia, derrame o seu pranto, serás batizado com o Espírito Santo. Quem ficar pedindo, Ele vai revestir. O fogo queimava, mas não consumia os servos de Deus, que até passeava no meio do fogo, porque o quarto homem ali se encontrava. Igreja, não tema, se a chama do abismo te quer destruir, levante a cabeça e receba a vitória, porque o quarto homem passeia aqui. O fogo queimava, mas não consumia os servos de Deus, que até passeava no meio do fogo, porque o quarto homem ali se encontrava. Igreja, não tema, se a chama do abismo te quer destruir, levante a cabeça e receba a vitória, porque o quarto homem passeia aqui. Igreja, não tema, se a chama do abismo te quer destruir, levante a cabeça e receba a vitória, porque o quarto homem passeia aqui. Aleluia. Tá. Mas, irmãos, é isso mesmo que nós acabamos de ouvir. Não precisa de uma interpretação, é isso mesmo. Jesus, é certo que nós temos anjos ministradores. O profeta de Deus diz assim que a pessoa tem o anjo. Tanto que ele disse para Bilipol um dia, na sala, ele estava com seu netinho ali, e certamente ele estava mexendo nas coisas, e Bilipol ficou com raiva. E bradou com o menino assim, e o profeta sentiu que ele estava com rancor. E o profeta falou para ele: olha, você age dessa forma, você entristece o anjo da criança, e ele se distancia da criança, e depois... Então, irmão, anjo tem criança. Mas quando eu era novo ainda, o povo tinha um tipo de fé, e eles falavam muito no anjo da guarda. Naquele tempo da incredulidade, naquele tempo que não sabia de nada, a gente cria que tinha o anjo da guarda, o anjo de guarda. E hoje, qual é o nosso anjo? O quanto nós aproximou muito mais a fé dos antigos, como nós vemos aqui, como ele disse aqui, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e nos falou nesses últimos dias pelo Filho.
Desde então, a voz é a voz do Filho de Deus. É a fé do Filho de Deus. É a fé que vence o mundo. Então, nós estamos aqui com esta fé e estamos aqui com esta palavra de Deus que o próprio Jesus, sendo essa palavra, ele encarnou, ele se tornou um homem, viveu entre nós, morreu e ressuscitou para nos dar direito àquela herança que ele recebeu. Agora, Jesus recebeu um nome que é acima de todo nome, mas nós também temos um nome lá. Um dia nós vamos conhecer o nosso nome. Amém? Então, devemos honrar esse nome que é acima de todo nome. Agora, pensar isso. Será que eu posso fazer alguma coisa para entristecer o espírito? Eu era bem jovem, sempre falo isso, né? A gente tinha a tendência, a inclinação da carne, todo mundo nasce com ela. Tanto que nós ouvimos que a árvore cai para o lado que ela está inclinada, mas não é, isso aí é certo, né? Da árvore cair para o lado que ela está inclinada. Eu sei das minhas inclinações que eu tinha, e eu sei das tentações que me rodeavam, através de amizade, de muitas coisas que ficavam muito perto da gente. Aqui em Hebreus vai dizer que para nós vigiar sobre o pecado que de tão perto nos odeia. Mas eu lembro assim, irmão, que quando eu ia aproximando uma coisa que não era da vontade de Deus, essa própria árvore que era inclinada para aquilo, ela virava. Não sei por quê. Porque só o que pode virar essa inclinação é Deus. Uma árvore que está inclinada para cá, cair para cá, tem que ser Deus. Então eu creio que foi Deus. Desde o começo da minha vida. E tem um lugar aqui que o profeta fala de uma... eu quero terminar aqui. Eu tenho uma lição aqui nessa mensagem a sempre presente. Ela é 20 parágrafos. Para você ver como é que, às vezes, a gente vai querer falar numa coisa e não tem tempo como hoje. Não vou falar nisso. 20 parágrafos para falar de um assunto aqui. O profeta, ele queria fazer uma coisa, então ele tirava tempo e dava lugar para Deus para fazer aquilo. Mas, pensando nisso, irmão, que pessoa que nós devemos ser se um anjo está? Eu parece que eu estava inclinado para fazer aquilo e tinha uma pessoa me olhando. Aí eu não tinha coragem. Aí desvirtuava aquilo, a gente saía fora. E eu acredito, irmão, essa palavra que eu queria usar aqui, tem ela bem nesse texto aqui que eu estou falando, de 20 parágrafos aqui. Eu acho que está no final aqui. Eu podia encontrar isso aqui. O profeta falou que aquela mesma, não é natureza, aquele incrédulo que viu o irmão Brana curando uma mulher através de um lenço, teve a visão e mandou levar o lenço e colocar a mulher que estava com câncer. E ela era vizinha daquele homem.
E a pessoa foi, levou o lenço, e ele diz, você põe o lenço sobre ela e diz, assim diz o Senhor, você não morrerá, você viverá. Você viverá. E aquele homem incrédulo, e não cria em pregador, por causa das maneiras que ele ouvia pregador falar, ele acabou vendo aquilo. E aquilo foi a salvação daquele homem. Mas, eu queria ver aqui, era essa parte aqui, aquela inteligência. Então, irmão, aquela mesma inteligência, ele falou para aquele homem, ele estava falando das maçãzeiras lá, a maçã, a ceiva, descer e subir, e ele falou que você acha que faz isso? O homem disse, eu nunca pensei nisso. Aí o irmão Brana estava conversando com o homem, ele queria encontrar aquele pregador um dia. Estava conversando com ele, não sabia. O irmão Brana falou para ele, olha, a mesma inteligência que falou o nome daquela mulher que estava no culto, e deu aquele lenço para ela, e mandou pôr em cima daquela mulher que ela foi curada, é a mesma inteligência, ele diz, é a mesma inteligência que faz essa maçanzeira fazer isso, é aquela mesma inteligência. Então a gente vê essa inteligência em pessoas e vê os acontecimentos. O que foi que fez aquilo com aquela pessoa? Foi uma inteligência, e essa inteligência foi a inteligência de Deus para fazer isso. Então, a nossa inclinação espiritual, ela deve ser mais valorizada. Se eu tenho a inclinação de ser espiritual, eu devo, então, cultivar isso, alimentar isso, dar água para isso, mais do que o outro lado. Mas, irmão, como é que a gente luta para as pessoas ser assim? Como é que a gente vai fazer? Porque a inclinação, a Bíblia fala a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Qual nós vamos inclinar para a morte? Ou vamos inclinar para a vida? Isso só Deus para fazer, a gente virar essa natureza. Amém? Que Deus nos abençoe. E na ceia vamos ver o que Deus vai querer que nós... Vamos dar uma consertadinha, uma melhoradinha, tomar a ceia para melhor e não para pior. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.